Em um voto de mais de 4 horas, porém que ainda não foi concluído, o ministro Luiz Fux votou pela nulidade de todo o processo da tentativa de golpe e também declarou incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o processo. Uma loucura que só, pessoal. E como já era esperado, esse voto de Luiz Fux tem gerado uma repercussão negativa e o ministro tem sido destroçado nas redes sociais, tanto pela população quanto por todos os analistas políticos. Fux está sendo massacrado nesse momento por ter se dobrado e votado pela nulidade. Muitos analistas colocam a pressão norte-americana como grande peso para esse voto. Segundo eles, Fux cedeu à pressão e André Sadi trouxe aqui uma exposição mostrando a contradição no voto de Luiz Fux. Vamos ver aqui toda essa repercussão que está ocorrendo. Primeiro aqui o que disse André Sadi, mas antes vai deixando o like, pessoal, curte o vídeo para nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe. Lembrando a vocês que era esperado que Fux votasse em favor dos bolsonaristas. Ele já tinha indicado contradição no momento em que interrompeu ontem o ministro Flávio Dino durante o voto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele já tinha indicado essa contradição, então não foi nenhuma surpresa, só que pouca diferença faz esse voto dele, pessoal. Ele é voto vencido e os bolsonaristas serão condenados do mesmo jeito. Amanhã teremos essa maioria formada no voto da ministra Carmen Lúcia, mas vamos ver aqui a repercussão e o que disse agora André Sadi. Vai deixando seu like, se inscreva e olha só. Vocês aqui uma primeira leitura de como está repercutindo, muita repercussão esse início, do voto do ministro Fux sobre as preliminares das defesas, esses questionamentos dos advogados dos réus. Claro, tinha expectativa de que houvesse divergência, a gente ainda vai saber como é que vai ser o voto, mas ministros da corte, integrantes da corte, se dizem incrédulos com a ênfase com que ele acatou as preliminares das defesas. Porque ele cita, inclusive, como ele argumentou durante o recebimento da denúncia. Ele aceitou a denúncia lá no final de março, foi o voto que fez a maioria para que os investigados virassem réus, e usou argumentos como é inaceitável qualquer atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele ali já tinha defendido essa questão de ir para o plenário, mas ele volta para acompanhar o ministro relator, o ministro Moraes, e aceita a denúncia contra esses réus. Então, para a gente observar como é que vai ser daqui para frente, alguns integrantes da corte, nos bastidores, nessa primeira leitura, temos que aguardar, mas eles pensando ali, tentando entender o que está acontecendo, eles acham que pode ser algum gesto dele também para as defesas, porque tem essas ameaças de sanções a ministros que condenarem os réus pela trama golpista, ameaças que estão vindo lá dos Estados Unidos, da turma radical bolsonarista. Então, alguns integrantes da corte já tinham levantado essa possibilidade, a conferir como é que vai ser o voto do ministro Luiz Fux até o... Pois é, pessoal, é uma contradição danada esse voto de Luiz Fux, porque ele já havia classificado os ataques ao Estado Democrático de Direito como repugnantes e votou lá 2 meses atrás para aceitar o processo, colocar todos no banco dos réus, e agora surpreende até os colegas com essa postura, com esse voto, classificando o próprio Supremo Tribunal Federal como incompetente para julgar esse processo da tentativa de golpe. É inacreditável, né, pessoal? Será que tudo isso é medo de sanções norte-americanas? E não pegou mal nem entre os jornalistas e também nem entre a população, pessoal. A população também foi revoltada das redes sociais e criaram a hashtag Fux apoia golpista, que inundou as redes sociais nesse momento. As redes estão explodindo com mensagens da população detonando a postura de Luiz Fux e dizendo que Fux apoia golpista. Olha só, como vocês podem ver aqui, várias pessoas comentando a hashtag Fux apoia golpista. A população indo para cima, está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Como vocês podem ver ali, sátiras de humor, pessoal relacionando o voto de Fux com a pressão norte-americana. Olha só, como vocês podem ver aqui, ninguém mexe no meu passaporte. A população realmente indo para cima de Luiz Fux. Como já é de se esperar, né, pessoal? Essa reação da sociedade. E está então entre os assuntos mais comentados da história. Miriam então também se posicionou. Olha só, como vocês podem ver aqui, o ministro Luiz Fux está sendo contraditório e isso está causando perplexidade na primeira turma. Votou em todos os vândalos do 8 de janeiro que atacaram os 3 poderes sem reclamar de falta de foro. E agora, quando chegam as pessoas que exerceram poder quando dos crimes deles, ele alega incompetência absoluta. Então, Fux sendo massacrado por todos aí, pessoal, pela sociedade, pelos jornalistas, todos indo para cima. E agora teremos então a esperança de amanhã termos a maioria com o voto dessa senhora que defende a Constituição acima de tudo. E com certeza ela votará em favor. A ministra Carmen Lúcia é quem começa votando amanhã pela manhã. Provavelmente à tarde teremos o voto então de Cristiano Zanin.
E daí na sexta-feira a escolha, a determinação da pena para os réus condenados pela tentativa de golpe de Estado. Mas olha só, para vocês verem, é muita gente detonando Luiz Fux nesse momento, muita gente indo para cima de Luiz Fux, muitas charges sendo criadas e o pessoal realmente indo para cima do ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber a opinião de vocês, vai deixando aqui abaixo o que vocês acham. E o canalha do Paulo Figueiredo apareceu também, pessoal, para dizer que Fux será poupado das sanções dos Estados Unidos, diz o bolsonarista Paulo Figueiredo. Para vocês verem aonde Fux chegou, sendo aplaudido pelos traidores da pátria. Será que era isso que Fux queria deixar na biografia dele? Após longos anos no Supremo Tribunal Federal, sendo aplaudido por traidores da pátria. Olha só, o influenciador bolsonarista afirmou que Fux se distingue de Moraes por posição jurídica e não será sancionado pelos Estados Unidos. Ele ainda elogiou a coragem de Fux em enfrentar as pressões internas e contrastando sua postura com a de Moraes, que segundo Figueiredo representa uma posição mais próxima ao controle político. Para vocês verem quem Fux agradou com esse voto ridículo. Eu queria saber a opinião de vocês também, pessoal. Preferiu agradar uma pequena classe de bolsonaristas do que votar para defender a democracia e afastar qualquer possibilidade de golpe, mostrando que o Supremo Tribunal Federal está unido contra o golpe. No voto de Luiz Fux teve apenas uma coisa boa. Ele concordou com os outros pares e manteve a delação do tenente-coronel Mauro Cid, deixando a defesa dos bolsonaristas bem frustradas com o voto dele, pois esperavam que Fux também fosse votar pela anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Olha só. Colaborou com as delações, sempre acompanhado de advogado. E as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E, na verdade, esse colaborador ele acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. E ele acabou se autoincriminando. Se não me falha a memória, Vossa Excelência ontem julgou procedente. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a incidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Estou acompanhando a Procuradoria nesse sentido. Que, vale dizer, sugeriu Sua Excelência, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador. Estou correto, procurador? Estou correto? Extensão de todos os benefícios da colaboração aqui assegurados para seu pai, esposa e filho maior do colaborador. E 3, ação da Polícia Federal, como evidente, visando garantir sua segurança e de seus familiares. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, nesse trecho, Fux frustrou os bolsonaristas e manteve a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Eles esperavam que o Fux votaria pela queda da delação, mas Fux foi coerente pelo menos nessa parte. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, comente o que você achou do voto do Fux até esse momento. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para nos ajudar. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos. E hoje tem o careca do INSS na CPMI dos desvios. Eu vou trazer para vocês aqui o vídeo ao vivo, então se inscreva para receber. E assim que começar a sessão, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Logo mais a gente se vê aqui no YouTube.